Lorival Santana. Que bom ter você aqui na bancada. É um prazer, boa noite. Vamos lá, tem um assunto só para nós dois hoje, que é o seguinte. Depois de bloquear um acordo bipartidário para aumentar a segurança na fronteira, o Congresso americano trabalha para que Senado e Câmara cheguem a um outro acordo, com parte desse grande pacote, de ajuda à Ucrânia e a Israel. Há uma série de voltas nesse acordo que valem a pena a gente dar uma espiada quando a gente quer entender um pouco em que pedaço do caminho estamos em se tratando de política americana. Mas vamos fazer o seguinte, vamos ver os detalhes primeiro, direto de Nova York, com a Mariana Giangiacomo. Seriam dezenas de milhões de dólares em ajuda para Israel, para a Ucrânia e para a segurança na fronteira. A medida precisava do apoio de 2/3 da casa para ser aprovada, mas foi bloqueada pelos republicanos, que não concordaram com a verba para a questão migratória. Colocar esses 3 assuntos juntos no mesmo pacote tinha sido uma estratégia do presidente Joe Biden para fazer com que os republicanos aprovassem o orçamento para os países em guerra. Mas a oposição mudou de ideia. O ex-presidente Donald Trump se opôs à verba para a crise migratória dessa forma nesse pacote e os republicanos então bloquearam essa medida. Isso motivou críticas por parte dos democratas que acusam a oposição de não querer cooperar e de não querer solucionar a crise migratória. Democratas dizem que os republicanos, na verdade, querem explorar essa questão durante o ano eleitoral. O líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, decidiu então apresentar um novo projeto, uma nova proposta com a ajuda para os países em guerra, mas sem o orçamento para a questão migratória. De Nova York, Mariana Giangiacomo. Lorival, a Mariana trouxe como repórter, como ela os fatos e as frases. Cabe um pequeno esclarecimento à nossa audiência, que é o seguinte. Primeiro, os republicanos dizem, eu não voto ajuda à Ucrânia, para que eu vou mandar dinheiro para a nossa segurança lá? Se o nosso problema de segurança é aqui na fronteira do Texas. Então, para dar grana para eles brigarem lá com os russos, primeiro a gente quer aqui um bom programa para brigar na fronteira com imigrantes ilegais. Aí, o que acontece? Os democratas topam, dizem, tá bom. Então nós vamos dar dinheiro para a gente tratar da imigração na fronteira e a gente aprova um pacote e aí vai dinheiro para Israel, vai dinheiro para a Ucrânia, vai dinheiro para a fronteira. Aí os republicanos dizem, não queremos. Não votamos. Aí os democratas vão e dizem o seguinte, tá bom, então vamos fazer o seguinte, vamos votar uma ajuda para a Ucrânia e para Israel e tirar essa questão dos imigrantes do Texas. Aí eles não votam também. Não. O que está por detrás é o que é que favorece mais Donald Trump? A crise na fronteira. Isso. Ficou muito claro que ele deseja a crise na fronteira. E por 10 meses, né? Exato, imagine isso, né? E é uma crise grave, né, William? Esse era um pacote considerado o melhor conjunto de medidas para a questão migratória dos últimos 20 anos. Contrariando o próprio Partido Democrata. Exato. E aí o Biden, no início dessa negociação, tinha formulado um pacote com 14 bilhões e eles acrescentaram mais 6 bilhões, 20 bilhões. O Biden topou, disse que é um ótimo pacote. O Joe Manchin, por exemplo, que é um conservador democrata, né, embarcou, e vários republicanos também. No final das contas, no Senado, só 4 republicanos votaram a favor. Eram necessários 9 para chegar aos 60 votos a favor, né? Os democratas têm 51. Então, é uma disfuncionalidade, essa é a palavra que está sendo usada, né? Um Congresso disfuncional, porque a bancada republicana está totalmente em caos, né? Dominada não, mas afetada, contaminada pelos trumpistas, que são minoria, tanto na Câmara quanto no Senado, mas conseguem embaralhar o jogo, né? Em inglês eles estão usando a expressão hijacking, de sequestrar o Partido Republicano. Sequestrar, porque eles não têm maioria para isso, mas têm um número suficiente, como a maioria é muito pequena, né? Dos próprios republicanos, uma maioria de poucas cadeiras. Então, um pequeno número de deputados republicanos conseguiu derrubar o Kevin McCarthy, que tinha feito inúmeras concessões, né, para eles, colocar o Mike Johnson, que era uma figura trumpista, mas mesmo assim
não conseguem votar as coisas, ou melhor, desejam não votar realmente, né? Não aprovar. E nós estamos falando de um pacote de 118 bilhões de dólares, que incluía 60 bilhões para a Ucrânia e 14 bilhões para Israel. Vamos pegar o que acontece com a Ucrânia e com Israel um pouquinho adiante da nossa conversa. Eu queria voltar a sua atenção agora para a figura do Biden. Algumas das comparações históricas que a gente lê quando se trata da política atual americana voltam lá para trás, voltam para os tempos de Truman, no começo dos anos 50. Ele enfrenta uma situação parecida com o Congresso, mas ele consegue dar uma volta por cima, porque ele impinge ao Congresso americano, perante o eleitor, a ideia de que é um Congresso que não faz nada. O atual Congresso americano, na expressão em inglês, é um do harm Congress. É um Congresso que não é que não faz nada, ele prejudica. Que chances teria o Biden, eleitoralmente falando, de dar uma volta por cima na situação onde ele está claramente acuado e conseguir passar a ideia de que a culpa não é dele, é do Congresso? Eu acho que é uma aposta interessante, né, que ele pode fazer. Hoje existe uma divisão tão forte, né, entre eleitores democratas, republicanos, que realmente a disputa é pelos independentes, pelos moderados, né, e pelos estados pêndulo, né, os 7 estados pêndulos. E aí, segundo as pesquisas, atualmente esses estados pêndulo dão a vitória para o Trump por causa da inflação de 22. Mas dão a vitória para o Biden se o Trump for condenado em algum desses processos. Esse é o que dizem as pesquisas, né? Agora, você completou? Mas talvez surgisse esse novo elemento que você está sugerindo. Claro, né? que é especulativo. A questão do Evidentemente, Congresso. do ponto de vista político, especulativo. Agora, é bem menos especulativo a gente considerar o dano que isso causa à Aliança Ocidental, caso esse Congresso, o Do Harm Congress, impeça que a Ucrânia continue no seu esforço de guerra diante da invasão russa. A reação na Europa está sendo muito de preocupação, muito. E da própria NATO, da própria OTAN, perdoem em português. Exato. O Macron retomou aquela ideia que ele colocou em 2017 numa entrevista a Economist, de que a Europa precisava andar com as próprias pernas em termos de defesa, não é? E era o período do Trump, era o primeiro ano do Trump. Então, é a sombra do Trump se projetando novamente, antes mesmo da eleição presidencial, por meio de deputados e senadores trumpistas e, digamos, a chantagem que ele faz perante o eleitorado, né? Porque ele consegue, mesmo que ele não se eleja presidente e tal, ele consegue constranger os congressistas nos distritos pêndulo, naqueles distritos em que há disputa real, não há uma maioria clara de democratas nem de republicanos. E esses congressistas que estão constantemente lutando, né, pela sua reeleição nos Estados Unidos, a cada 2 anos a Câmara inteira é renovada e 1/3 do Senado. Então tem constante luta para se reeleger e o Trump consegue energizar as bases republicanas em que cada voto é fundamental nos distritos pêndulo. Então é aí que eles são mais frágeis. E aí, mesmo sendo minoria, é incrível isso, mas ele consegue realmente o que ele deseja, que é, no mínimo, desestabilizar o governo democrata, né? Mas ao fazer isso, a tática que ele usa acaba desestabilizando o próprio Partido Republicano. Agora, o Biden está também de costas para a parede em relação às posturas que ele vem manifestando frente ao conflito em Gaza. É consenso entre os partidos americanos o apoio a Israel. Isso não há entre eles qualquer tipo de divergência. O que há do ponto de vista político interno americano é uma crítica muito forte em relação ao Biden por uma aproximação vista como excessiva em relação ao atual governo israelense e, ao mesmo tempo, e o que é um pouco pérfido, é dizer, o Biden não apoia, na verdade ele está prejudicando Israel quando ele segura a ajuda, mas não é ele que está segurando a ajuda. Pois tem mais esse truque, né?
Porque o fato, e quando você falou da questão do Congresso, me ocorreu também dizer que o americano médio ele não acompanha isso que nós estamos falando aqui. Ele não gosta de Washington, ele vê Washington realmente como algo distante e hostil. E não acompanha o noticiário, né, dessas questões do Congresso, dessas disputas. O que torna fácil para um Trump vender a ideia de que a paralisia, de que a falta de ajuda a Israel, a falta de dinheiro para a fronteira é culpa do governo federal. Ele consegue emplacar essas teses, embora seja ele próprio que esteja fomentando esses impasses políticos no Congresso. E o americano médio não capta esses detalhes da luta dentro do Congresso, não acompanha muito isso acaba favorecendo essas narrativas, né?